Fala galera, Diego aqui, bora para mais uma aula da nossa série de controles para Bolsa de Valores e agora sim a gente está quase terminando. Estamos na 49ª aula e vamos fechar essa série na 50ª, então com 50 aulas vamos fechar essa série daqui e a 51ª, ou seja, a aula 51, a gente vai mostrar toda essa planilha completona, disponibilizá-la para vocês, tanto para quem tem Office 365 quanto para quem não tem. Então vai ficar bem legal nessa aula 49. Na aula 50 a gente vai ainda incrementar algumas coisinhas. Antes da gente começar essa aula aqui de hoje, faz aquilo que eu sempre te peço. Deixa seu like no vídeo, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho se você ainda não é inscrito, para você ficar recebendo as notificações aqui do canal. E também deixa aqui nos comentários quantas aulas da série você já assistiu. Já gravei 49 aulas aqui, quero saber quantas dessas 49 você já assistiu. 1, 2, 3, 0, 49. Então a galera que tá acompanhando, pra galera que tá acompanhando, muito maneiro. Pra galera que não tá também, é uma oportunidade aí de acompanhar. Então, dito tudo isso daí, bora fazer o quê? Bora começar a aula de hoje. Sempre me esqueço também, aqui na descrição tem a série completa de controles para Bolsa de Valores. Então, se você perdeu alguma aula, quer reassistir, quer os arquivos, quer as aulas, é só você clicar aqui, vai ter um textozinho escrito para baixar a série de controles para Bolsa de Valores. Clica no link, pronto, você vai ter acesso a todas as aulas e todos os arquivos para você poder acompanhar tudo que a gente criou até agora com esses feedbacks de vocês, ajustes, sugestões que a gente está fazendo até aqui. Então, agora chega de blá blá blá, bora começar a aula de hoje. Essa aula de hoje a gente vai quase que finalizar essa planilha. A gente vai incluir uma nova funcionalidade aqui na nossa aba de resumo, que aqui eu até tirei aquela parte que estava ocultada. Ela estava assim, ó, botão direito, ocultar, venho aqui, botão direito, ocultar, e aqui também ela só vinha até aqui, botão direito, ocultar. E tava assim, nossa planilha bonitinha, com o nosso tipo que a gente poderia selecionar algum tipo de ativo, resultado da carteira e aqui a distribuição que a gente poderia personalizar também, quantos ativos vão para um lado, quantos ativos vão para o outro. Então, ó, a gente tem quantos? 10 ativos. Então, eu posso fazer o quê? Ó? Formatar série e posso jogar metade para cada lado. Então, ó, 5 vai para fora. E aí eu coloco lá, ó, clico fora, tá ali, bonitinho. Beleza. O que mais a gente vai fazer? A gente vai inserir um gráfico de alocação por classe de ativo. Então aqui a gente tem um gráfico de alocação por ativo, que a gente tem um percentual da nossa carteira que a gente tem em cada um dos ativos. Só que agora eu quero ter também um percentual em cada uma das classes. Quais são as classes? Essas 4 classes aqui. Ação, ETF, fundos imobiliários e BDR. A gente vai ter um gráfico aqui ao lado e eu vou mostrar uma forma legal para a gente ter os dois aqui quando a gente quiser. Então a gente pode optar ou por esse gráfico ou pelo outro. Vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. E também, para a gente não ter todas essas macros aqui, ó, macro aqui, tem um macro aqui, cada um de tamanho, com uma formatação e tudo mais, a gente vai criar uma aba que vai ser um painel com todas as nossas macros, que foi uma sugestão aí de vocês, para a gente podendo acessar cada uma delas, além de alguns ajustes que a gente vai fazer também na aula de hoje. Então, ó, tem bastante coisa, bora começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma alteração que foi o Márcio Paz que sugeriu, que ele estava testando a planilha e viu um errozinho. Muito obrigado. Lembra que eu sempre estou olhando os comentários, sugestões, feedbacks de vocês e aí eu vou vendo o que eu posso fazer de ajuste. Então, brigadão, Márcio. Vamos corrigir aqui. A macro é a macro de taxas. Essa daqui, ó, preenchendo taxas. Qual que foi o problema nela? Em todos os ativos, sempre que a gente preenche alguma coisa, então eu não sei se você está lembrado. Se não tiver, volta lá na aula onde a gente criou essa macro aqui de taxa, que ela é bem completinha. A gente até levou 3 aulas para criar essa macro. O que a gente fazia? Sempre que eu preenchia alguma coisa, eu preenchia uma informação, uma célula, eu incrementava a matriz de acumulado. Preenchia, incrementava a matriz de acumulado. Sempre que eu preenchia, incrementava a matriz de acumulado. Só que para o imposto de renda retido na fonte, repara, eu preenchi uma célula e eu não estava incrementando o acumulado. Aqui foi simplesmente um esquecimento mesmo, porque todo o resto está certinho no raciocínio. Qual que vai ser a coisa que a gente vai ter que fazer para preencher isso aqui direitinho? Incrementar o acumulado. Então, ó, acumulado vai receber o acumulado mais quanto a gente, ó, vai dar aquele errozinho, quanto a gente acabou de preencher. Então, ó, pum, coloco lá, pronto, preencheu aqui, bonitinho. Beleza. Próximo lugar que a gente vai ter que fazer isso, aqui embaixo, na mesma macro, só que em Day Trade, que a gente não tinha feito isso também. Então, o que eu vou fazer? O acumulado vai receber o acumulado mais o que eu acabei de... Vai dar um errozinho, que eu vou clicar fora, o que a gente acabou de preencher ali no valor. Então, esse foi o único detalhezinho que o Márcio tinha falado. Diego, fiz aqui uns exemplos e deu um erro tal. Eu fui lá dar uma checada porque que tinha dado esse erro, realmente estava dando. E era por isso que eu fui analisando naquele F8, lembra o F8 que vai linha por linha? Eu fui vendo onde é que estava o erro, eu vi que ele não estava incrementando o acumulado, que era só fazer isso daqui. Beleza? Então, primeira parte da aula de hoje, fazer esse ajustezinho, que agora a macro, ó, Ctrl B, macro de taxa já está voando.
Show! Agora vai ser ajuste e algumas novidades que a gente vai trazer lá para a aba de bens e direitos. E também um exemplozinho para o Thiago Ferreira, que ele tinha perguntado se dava para fazer uma certa coisa na nossa planilha. Vou mostrar o que eu estou falando. Então aqui, ó, vou deixar um ano de 2021, que seria a declaração para o ano que vem, que aí eu tenho que dar a posição que eu terminei 2020 e que eu terminei 2021. Beleza. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é... O que o Thiago ele tinha falado? Diego, imagina, por exemplo, Maglu, que eu tinha uma posição em 31 de dezembro de 2020 e eu zerei essa posição em 31 de dezembro de 2021. No caso que a gente tem aqui, não tem nenhum ativo que tem esse caso. Posição em 31 de dezembro de 2020, mas não tem em 31 de dezembro de 2021. Vamos fazer isso. O que eu tenho que fazer? Zerar essa posição daqui de Maglu. O que eu tenho que fazer? Ó? Vou entrar aqui na aba Resumo. Eu tenho aqui ó, a minha posição em Maglu. Eu posso também deixar os ativos, a quantidade ali disponível para eu ver. Ó. Posso vir aqui, ó, reexibir. Eu sei que eu tenho 186 em Maglu. Perfeito. Então eu vou ter que vender 186 de Maglu. Vou chegar aqui, ó, notas, e vamos lançar aquelas notas de exemplo que a gente sempre faz. Vou abaixar, Ctrl D, vou apagar isso daqui, ó, 1249, ABCD, hoje, venda, aqui, ação, Maglu, 186. Qual foi o valor que eu vendi? Não sei, vou estipular aqui um valor, não vai ser o valor de hoje. Ó, vou dizer que eu comprei por 22,98, beleza, vendi por 25,14, beleza. Aí, ó, consegui vender bemzão. Show de bola. E as taxas? Não vou ligar para as taxas, só vou colocar aqui o imposto de renda retido na fonte, ó, 0,25. Tô chutando aqui os valores, vou deixar essa taxa mesmo, mas lembra, isso aqui é só hipotético para a gente ter as informações. Vou salvar a planilha e vou rodar aquela nossa macro de incluir nota. Incluir nota, espera um pouquinho, ele dá uma carregadazinha. Quando ele chegar lá na aba movimentações e mostrar finalizou, a gente sabe que terminou. Olha lá, finalizado, perfeito, incluiu. Se eu chegar aqui, vai estar lá, X, botou o ID. Se eu vier aqui em resumo, repara que eu não tenho mais Maglu. E se eu for lá agora em bens e direitos, repara, eu tenho um ativo que caiu naquele nosso exemplo. Maglu, eu tinha em 31 de dezembro de 2020, só que eu não tenho mais em 31 de dezembro de 2021. Eu tenho que declarar esse ativo na minha declaração anual do ano que vem, que vai ser o IRPF de 2022, que se refere ao ano calendário 2021? Sim. Por quê? Porque o ano calendário de 2021 ele pega quanto você tinha no ano anterior, que é 2020, e também nesse ano. Como você tinha em 2020 deixou de ter, ele tem que estar lá. Só que o que vai ter que estar dizendo aqui na declaração? Que você não tem mais nada. Então você tem 0 ações de Maglu, custodiadas na corretora tal, custo médio vai ser 0 e 0, 0. Por quê? Porque você vendeu tudo isso. Beleza. Só que aqui na discriminação tá dando um errinho. Vamos, ó, botão direito, reexibir. Vamos ver se tem alguma coisa dando erro aqui, ó. Não tem nada dando erro nessas colunas que eu reexibi. Então tem alguma coisa dando erro aqui, ó. Botão direito, reexibir. Não deu outra. Tá aqui, nessa coluna eu tenho erro. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na nossa fórmula. Ele vê P2, ou seja, essa célula é vazia. Se for vazia, a gente coloca aquilo lá de sem nenhum ativo. Então, ó, ele vai deixar tudo vazio. Perfeito. Agora, se não for, ele vai procurar o ativo na nossa tabelinha lá de E até M e vai dividir pela quantidade. O preço médio nada mais é do que o valor investido dividido pela quantidade. Só que quando eu zero um ativo, eu tenho 0 unidades. Quando eu divido por 0, pronto, dá esse erro daqui. O que eu tenho que fazer? Tratar esse erro. Como é que eu vou tratar esse erro? Da seguinte forma. Se erro, ponto e vírgula aqui, ó, antes de fechar esse parênteses, eu vou colocar 0. Por quê? Calcula isso daqui. Tentou calcular? Deu certo? Perfeito. Ignora esse erro. Agora, deu algum tipo de erro? Eu quero que você coloque 0. Porque o custo médio de um ativo que eu não tenho é 0. Eu não tenho esse ativo, ou seja, eu paguei 0 unidades por 0 quantidade desse ativo. Dou um Enter lá, repara, arrastou a formulazinha e aqui não tem mais erro nenhum, ó. Aqui na nossa descrição tá lá, 0 ações de Magazine Luiza SA ao custo de 0 e por aí vai. É isso que você deveria colocar lá na sua discriminação ou deixar em branco também que ele vai saber que está zerado. Mas assim fica muito mais preciso que você tinha em 2020, não tem mais nada em 2021. Perfeito, espero ter esclarecido aí, Thiago. A nossa a nossa planilha estava incluindo sim ativos que foram zerados, ele só estava dando aquele errozinho pelo cálculo aqui de preço médio, mas está ajustado. Perfeito. Agora, uma outra coisa que a gente vai ter que ajustar aqui nessa aba, deixa eu dar um ocultar aqui, ocultar na aba bens e direitos. Vamos lá, esse erro ele está meio que camuflado. Por quê? Botão direito, reexibir. Repara só, tenho esse hashtag calc aqui. Por que esse hashtag calc está aparecendo?
Muito simples, porque ele está procurando o quê? Quais são as corretoras desse ativo? Como é que ele faz essa procura? Ele vai lá na aba Movimentações, procura sempre que aparecer aquele ativo de lá, que no caso era Sinqia ou Skia 3, e aí ele vai procurar a corretora e vai colocá-la para mim. Só que repara, a gente nunca vai ter Sinqia aqui. O que aparece, na verdade, é Skia.N, que foi aquele ativo que a gente tinha registrado há um tempo atrás, que eu nem estou encontrando ele aqui. Deixa eu dar uma procurada. Skia 3N. Perfeito. Tá aqui, ó. Skia 3N. Limpei aqui o meu filtro. Tá, beleza. Ele não está limpando com o atalho que eu tinha antes. Agora ele está direitinho. Beleza. Tem aqui, ó, Sinqia 3 e não é Sinqia. Vou chegar aqui na aba Bens e Direitos. E aí, recapitulando, o que ele fazia? Procura esse ativo na aba Movimentações. Só que ele nunca vai achar. Por quê? Porque como Sinqia tem aquela parte de ações isentas que a gente viu na aula passada, se eu não me engano, o que a gente tem que fazer? O Sinqia pode ter Sinqia normal ou Sinqia.N, que é o que não tem a isenção. O que eu vou ter que fazer? Incluir também o ponto N. Como é que eu vou fazer isso nessa formulazinha? Muito simples. Aqui na minha fórmula filtro, eu estou dizendo o seguinte, ó, filtra a coluna de conta da tabela movimentações. Quando? Se na tabela descrição for igual a esse ativo, exatamente igual a esse ativo. Só que eu quero incluir mais um cenário, ou seja, pode ser igual a BBDC4 ou igual a BBDC4.N. E aí eu vou incluir esses dois. Como é que eu faço para incluir esses dois? Ó, vou fechar um parênteses, abrir o parênteses, fechei aqui o parênteses, beleza. Vou copiar esse critério, Ctrl C, vou chegar aqui e vou colocar Ctrl V. E aí, como eu quero ter dois critérios que eu estou somando os dois, então é um ou o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses dois critérios. E já te explico qual que vai ser a resposta disso daqui, para ficar muito claro isso daqui. Beleza, vou somar esses dois critérios. E aqui eu estou falando, ó, tabela movimentações de descrição tem que ser igual a BBDC4. Mas também pode ser igual a BBDC4 e eu vou juntar com aspas, ponto, N, fecha aspas. Dou um Enter. Repara, aqui ele não fez nada, porque eu tenho que arrastar essa fórmula aqui para baixo, mas na primeira ali ele não deu erro. Ó. Ctrl D para arrastar para baixo e repara, agora sim que deu direitinho. Agora sim, deixa eu te explicar o que ele faz quando eu somo esses dois critérios. O que ele está fazendo? Toda vez que eu faço isso daqui, ó, uma coluna é igual a um critério, como eu já mostrei lá no comecinho da série, o que ele faz? Ele vai converter isso daqui numa matriz grandona. De quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Todo verdadeiro significa 1, todo falso significa 0. E aí ele converte dessa forma. Repara, selecionei e vou apertar F9. F9, dá uma olhada. Falso, 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 vários falsos, tá vendo? Tudo aqui, na verdade, é falso. Vou dar um Ctrl Z. Esse daqui do lado, ó, vou dar um F9 nele também. Ele vai fazer a mesma coisa, verdadeiro e falso. Ó. Falso, 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 verdadeiro. O que eu faço quando eu estou somando uma matriz de falso, falso, falso e verdadeiro com outra matriz de falso, falso, falso e verdadeiro? Eu estou pegando os zeros e uns e somando com zeros e uns. Então, se aqui for verdadeiro ou se aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai deixar verdadeiro. Pode ser só Sinqia ou pode ser Sinqia 3.N, que aí ele vai incluir os dois. Vou dar um Ctrl Z aqui e dessa forma que a gente faz com o mais. Lá na aba, vou dar um Enter aqui, deixar do jeito que a gente tem. Na aba cotações, não, na aba opções, o que a gente tinha feito? Ao invés de somar, a gente tinha multiplicado. Por quê? Porque aqui não era um ou o outro. Eu queria todos os critérios simultaneamente. Então era esse critério e esse critério e o outro critério. Então tinha que conseguir atender a todos os critérios simultaneamente. Então eu multiplico. Quando eu quero um ou o outro, aí eu somo. Beleza? De novo, vou deixar aqui para vocês uma aula específica da fórmula filtro, que é onde eu explico todos esses detalhezinhos, mostro mais exemplos, porque aqui a gente está aplicando a fórmula filtro ao nosso controle. Mas eu vou deixar aqui num cardzinho ou na descrição para você essa aulazinha de fórmula filtro, para você ter tudo isso aí bonitinho. Mas beleza, viemos aqui, ajustamos aqui essa parte da coluna G. Show de bola. Posso, ó, chegar até aqui, botão direito, ocultar. Uma única outra coisa que a gente não incluiu nesta parte de bens e direitos são os ativos, que são opções, futuro e termo. E também tem um outro que são os direitos e recibos de subscrição.
Esse último, já comento sobre ele. Esses 3 primeiros a gente consegue incluir de forma muito fácil. Como é que é isso? Repara, aqui a gente colocava o código que a gente tem que colocar lá na aba Bens e Direitos, que pode ser 31 se for ação, 49 se for BDR, 73 se for fundo imobiliário e 74 não é em todos os outros casos, é só se for ETF. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra fórmula C, ó. Se T2 hashtag for igual a ETF, fecha aspas, ponto e vírgula 74. Ponto e vírgula, fecha parênteses. Agora, se não for igual a ETF, ele só pode ser o quê? Opção, termo e futuro. Todos esses 3, eles são declarados com o código 47. E aí a gente pode dar um Enter e aí ele vai fazer agora a contazinha do código certinho. Pronto, incluímos esses ativos também. Perfeito. E o último que eu tinha falado, que eram os direitos de subscrição e os recibos de subscrição, vamos ver como é que eles são declarados. Os direitos de subscrição são aqueles papéis que funcionam como opções. Só que lembra, você ganha esse direito. Qualquer coisa que ficar confuso aqui, lembre de voltar lá na aula de subscrição que eu expliquei tudo sobre essa parte e aí vai ficar bem mais claro. Mas voltando. Direito de subscrição é aquilo que você ganha por já ser acionista da empresa quando ela for aumentar ali o capital social. Então ela vai aumentar o número de ações, vai aumentar o capital social e como você já tem ações ou cotas, você tem preferência. Aí ela fala, Diego, toma aqui, você tem o direito de comprar mais ações, você tem esse direito de preferência antes das outras pessoas. Beleza. Você pode usar esse direito, você pode não usar, mas ele é um direito. Você ganhou esse direito, então o custo dele é zero. Por isso que eu não acho que vale tanto a pena a gente entrar no detalhe nisso daqui, porque ele não vai afetar em absolutamente nada ali a sua declaração de bens e direitos. Mas, para você declarar, vou te dizer como. É só você colocar na discriminação. Direito de subscrição do ativo tal, você coloca o ticker, custo médio, 0 e 0, porque você nunca pagou nada pelo direito de subscrição. E agora, qual que é o código que você coloca ali? 99. Perfeito. Isso é claro, se você recebeu o direito de subscrição. Agora, se você comprou o direito de subscrição, aí é só você colocar o custo médio dele direitinho. Que também vai ser algo ali ínfimo, bem pequenininho, porque os direitos de subscrição não são negociados por valores muito altos. Beleza, esses são os direitos. O recibo de subscrição nada mais é do que o ativo propriamente dito. Então, por exemplo, eu tinha lá BRCR11. E aí eu recebi o recibo de subscrição, que pode ser vários numerozinhos no final, mas ele pode ser BRCR14, pode ser 13, pode ser 15, vai depender ali de qual foi a complexidade dessa oferta de subscrição ali. Esses dois ativos, eles são basicamente a mesma coisa, tanto que eles negociam ali mais ou menos pelo mesmo valor, a diferença é que um é um recibo e o outro é um recibo que ele está dizendo, ó, você já participou da subscrição, só que ele ainda não foi integralizado, ele ainda não virou BRCR11, mas ele é o ativo, então você pode utilizar ele como se fosse BRCR11 ou deixa BRCR14 mesmo, só que ele vai ter o custo médio e vai ter tudo bonitinho como se fosse uma posição certinho, beleza? Só recapitulando aqui, não vou entrar nesse detalhe de direito de subscrição e recibo de subscrição nessa declaração, por quê? Primeiro, o direito, ele não tem custo médio nenhum, se você recebeu ele normalmente, agora se você comprou, é só você declarar ele normal com o código 99, e se for um recibo, ele na verdade é o ativo, o custo dele é igual, ele negocia pelo mesmo valor, é exatamente a mesma empresa, ela só ainda não foi integralizada, beleza? Então, colocando isso daqui, a gente fechou essa parte dos ajustes na macro de bens e direitos. Na macro não, na planilha aqui de bens e direitos, na aba de bens e direitos. Agora chega de ajuste e vamos incluir aquilo que eu tinha falado lá no comecinho da aula. Primeira coisa que a gente vai incluir, na aba resumo, um gráficozinho de alocação entre as classes de ativo. Primeiro, vou ter que criar algumas colunas auxiliares, como provavelmente vocês já sabem. Então, ó, reexibir. O que eu vou fazer aqui, ó? Já tenho todos os meus tipos, que são as minhas classes de ativo. Vou, ó, Ctrl+, para incluir aqui uma categoria, e vou colocar assim, ó, v.atual, v.atual, que vai ser o valor atual em cada uma dessas classes. Como é que eu faço essa conta? Bom, eu tenho aqui o valor atual em cada um dos ativos, e eu tenho aqui o tipo de cada um desses ativos. Beleza, eu vou somar essa coluna se o tipo for igual a ação. Depois, se for igual a ETF, depois fundo imobiliário, depois BDR. Vai ser um soma 6 clássico que a gente vai usar aqui. Então, ó, igual, soma 6. Qual que é a coluna que eu vou somar? Valor atual. Ponto e vírgula. Se a coluna de tipo, ponto e vírgula, for igual a o meu tipo daqui,
hashtag, porque aqui a gente tinha feito uma matrizinha. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, soma 6 para cá, depois para cá, para cá, para cá. Dou um Enter, repara, fez a continha ali, tá certinho. Vem aqui, página inicial, contábil. Show de bola, tá ali bonitinho o valor que eu tenho em cada um desses ativos. Beleza, como é que eu faço para colocar isso daqui dentro de um gráfico de pizza? Primeira coisa que eu vou fazer, vou com Ctrl C aqui, ó, Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Por quê? Eu ainda quero ter esse cabeçalho, só que esse cabeçalho tem que ser exatamente igual. Então, ó, vou copiar essa fórmula daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E esse daqui também, ó, Ctrl C, Ctrl V. Esses cabeçalhos aqui são iguais e daqui a pouco você vai entender por que eu deixei eles iguais. Esse gráficozinho, eu vou mudar a fonte dos dados dele. Botão direito, ó, clica no gráfico, botão direito, selecionar dados, valor atual, editar. Não é mais esse o valor atual. Ó, o título vai ser esse v.atual. Valores são esses valorzinhos daqui. Opa, esqueci de apagar. Ó. Apaga esses valorzinhos aqui. Ok. Quais são os rótulos? Editar são esses daqui. Ó. Perfeito. Dou um ok, dou um ok. E tá aqui o meu gráfico, só que ele é um gráfico agora de pizza. O que eu quero fazer? Transformar ele num gráfico de pizza. E para ficar mais bonitinho, de pizza 3D. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Vem aqui, ó, pizza 3D e clico lá, ó, ok. Perfeito, já está meio caminho andado. Agora é só a gente deixar ele do jeito que a gente quer. Por exemplo, design. Posso deixar ele uma pizza, ó, mais deitadinha, acho que fica legal assim, ou mais escura, perfeito. Acho que eu gostei dessa daqui. Essa daqui ficou legal. E aí você pode ir vendo como é que ele vai ficar, ó. Essa daqui tem um pouco mais de sombrazinha ali, de relevo. Eu gostei dessa daqui mesmo, perfeito. Vou tirar essa legendazinha. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Clica nele. Botão direito, formatar rótulo de dados e vamos fazer aquela formatação que a gente já fez 1 milhão de vezes aqui ao longo da série. Primeiro, porcentagem, tira valor. Nome da categoria, perfeito. Separador, nova linha. Onde é que eu quero que apareça o rótulo de dados? Extremidade externa. Perfeito, já está tudo prontinho. Agora, repara que ele tem uma bordinha, ele tem fundo. Botão direito nele, a gente pode, ou com o botão esquerdo mesmo, formatar, preenchimento, sem preenchimento. Contorno, sem contorno, pronto, tá? Prontinho o nosso gráficozinho que a gente tem de alocação entre classes de ativo. O que a gente pode fazer é dar uma reduzidazinha nele para ele ficar aqui, ó, direitinho nessa largura aqui dessas colunas. Vamos fazer isso, ó. Alt, joga para cá, Alt, joga para cá. E esse daqui, ó, a gente pode aumentar um pouquinho ele, para ele ir até o final. Ó. Posso aumentar aqui um pouquinho também. Pronto, agora ele tá ali bonitinho, coube certinho. A gente pode fazer esse mesmo ajuste aqui, ó. Clico, Alt, joga para cá, Alt, joga para cá. E aqui a gente pode também utilizar um pouco mais de espaço, não, um pouco menos de espaço nesse caso, porque os rótulos de dados estão saindo. Então, ó, fecha aqui um pouquinho, beleza, ali tá bonitinho. Esse daqui até precisaria um pouco mais de espaço, então a gente pode ou não dar um pouco mais de espaço dele, vai ser questão de gosto. Mas, por exemplo, eu poderia utilizar essa colunazinha se eu deixasse ela um pouquinho menor, ó. Tanto essa quanto essa, ó. Selecionei as duas, ó. Clica em uma, Ctrl, clica na outra e arrasta aqui, ó. Deixa ela um pouquinho menor. E aí eu vou, ó, esticar até aqui, esticar até aqui. Eu acho que esse espaçozinho nele foi bem útil, porque aí não ficaram aqueles rótulos ali coladinhos um no outro. Beleza. Ou eu posso aumentar um pouquinho mais essa, aí a criatividade fica a seu critério. Beleza. O que eu tenho que fazer? Ocultar isso aqui agora, ó, botão direito, ocultar. E eu quero fazer o seguinte, eu só quero ver um desses dois gráficos de uma só vez. Então, como é que ficaria isso? Eu posso ter uma opção de mostrar resultado da carteira e esse gráfico, ou resultado da carteira e esse gráficozinho daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Se liga só. Primeira coisa, eu quero que esse gráfico ocupe todo esse espaçozinho que eu tenho em branco. Então, ó, eu vou aumentando essas duas colunas, ó. Vou aumentando um pouquinho, pode ocupar mais, aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho de nada. Perfeito, foi ali até o final. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar essas colunas. Só que eu vou ocultar de uma forma inteligente, que é utilizando a ferramenta de agrupamento do Excel. Repara, dados, estrutura de tópicos, agrupar. Repara só o que ele fez. Ele criou uma partezinha em cima que tem um botãozinho dizendo para mim, ó, menos, ele some, mais, ele volta. É uma forma de você ocultar, só que muito mais intuitiva do Excel. Porque lembra quando a gente oculta, ó? Não tem nada dizendo aqui para mim que está oculto. Só essa barrinha aqui que é quase imperceptível e ele pula do M para o Y. Mas ninguém fica reparando os nomes da coluna.
Esse daqui é muito mais visual. É só você clicar, você desclicar ali que ele volta. Perfeito. Agora, eu quero que esse botãozinho apareça para mim nessa primeira dobra, digamos assim. Então, eu quero abrir essa aba e eu quero que ele apareça para mim. Então, eu vou ter que voltar um pouquinho, ó, aquilo que eu tinha aumentado. Então, ó, volta aqui um pouquinho, volta aqui um pouquinho, volta mais um pouquinho, voltei. Pronto. Apareceu aqui, ó, menos, mais e pronto. A gente tem ali o gráfico que a gente quer. Agora, se eu quiser poder também ter esse tipo de agrupamento nesse gráfico, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer? Essas colunas, ó, essas 4 colunas vão ter exatamente o mesmo tamanho. Então, ó, vou deixar com 32 aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Selecionar e vou, ó, estrutura, agrupar também. Aqui ele agrupou as duas. Então, o que eu posso fazer? Incluir uma colunazinha entre elas. Ó. Botão Ctrl Z para ele voltar. Vou incluir uma coluna aqui. E agora sim, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, vou desagrupar, estrutura, desagrupar, sumiu. Vou agrupar só daqui até aqui, ó, agrupar. E agora eu vou agrupar daqui até aqui. Botão agrupar. Repara que agora eu tenho 2 tipos de agrupamento diferentes. Então, ó, vou mostrar como é que ele vai funcionar. Posso utilizar essa visualização, aqui eu posso utilizar, ou essa visualização daqui. Acabou que do jeito que eu coloquei, esse último aqui ficou meio inútil. Então, o que eu poderia fazer? Reduzir um pouquinho essas colunas, um pouquinho, reduzir mais ainda. Deixa eu ver como é que vai ficar. Agora sim eu consigo utilizar. Não vejo nenhum dos dois gráficos, vejo esse primeiro daqui ou vejo esse segundo daqui e aí você pode deixar do jeito que você preferir. Beleza? Essa última coluna daqui, vou deixar do mesmo tamanho dessa. Então, ó, selecionei as duas, botei aqui, ó, 15, 14 e botar um pouquinho mais, 15. Show de bola. Agora, ó, quando eu clicar aqui em menos, clicar em mais, ele voltou ali direitinho. Cliquei em mais, cliquei em menos, cliquei em menos, cliquei em mais. E agora ficou perfeito do jeito que eu queria. Então a gente tem essa opção dupla ali de visualizar a mesma informação só tendo esse gráfico de alocação entre as classes ou gráfico de alocação entre os ativos. E aqui a gente tem aquele nosso outro gráfico bonitinho que eu tenho os BDRs, eu tenho os fundos imobiliários, eu tenho os ETFs. Isso aqui ficou estranho, né? Eu tenho várias ações e tenho só um ETF, um fundo imobiliário e um BDR. Vamos mudar isso aqui um pouquinho. Vou chegar aqui nas notas e vou lançar alguns ativos. Então, ó, Ctrl D para baixo em 3 ativos, ó, 1, 2, 50. E aqui eu vou colocar hoje, compra. Deixa eu colocar amanhã, 15, 7. Beleza. E aqui eu vou comprar BDR, ETF e fundo imobiliário. E aqui eu vou colocar qualquer um. APL 34, aqui ETF Small 11 e fundo imobiliário HGLG 11. Lembra que não é recomendação, não é nada do tipo, eu só estou colocando para a gente ter um exemplozinho. 15, 20, 25, qualquer coisa. Os preços, vou ver rapidinho e já volto. Show! Coloquei aqui alguns preços que fazem sentido. Não são os preços de hoje, são os preços aí que fazem sentido para esses ativos. Aqui, vou só zerar o imposto, que não faz sentido ter imposto em compra. Beleza, e as taxas, de novo, vou deixar desse jeito mesmo, que é só para o nosso exemplo. Você já sabe como a gente preenche essas taxas, que a gente pode usar essa macro e tudo mais. Então, ó, show! Agora, dito isso, da parte das taxas, é só clicar aqui em incluir nota, que a gente vai ter aqui, ó. Ele vai dar aquela piscadinha, padrão que a gente sabe. Quando ele jogar lá na aba movimentações com finalizado, a gente já vai ter tudo bonitinho, finalizado, colocou ali os ativos. Vem aqui na aba resumo, deu uma calculadazinha, pronto, já incluiu a APL, incluiu HGLG, incluiu o Small. E agora, quando eu clico aqui em ETF, repara que eu tenho 2 ETFs. Quando eu clico em fundo imobiliário, eu tenho 2 fundos imobiliários. Quando eu clico em BDR, que a gente tinha visto, isso, BDR. Ou quando eu tiro aqui, pronto, tenho todos eles ali. Perfeito. Se eu deixar em ação, a gente sabe que tem ali. Só um detalhe, tá trocado, né? O lucro deveria ser azul e o prejuízo deveria ser esse laranja aqui. Vou clicar na coluna, botão direito, preenchimento. A gente vai colocar aqui, ó, esse azulzinho. Perfeito. Vou clicar aqui em AESB, botão direito, preenchimento e vou colocar o laranjinho. E aí só testar, mudar aqui para um outro ativo. ETF, continua azulzinho. Fundo imobiliário, continua azulzinho. BDR, continua. Ação, tá lá, tudo bonitinho, perfeito. Um detalhe, aqui, como a gente esticou bastante o tamanho do gráfico, ele ficou ali muito perto do rótulo de dados. Então a gente pode voltar aqui com ele um pouquinho, tá vendo? Para o rótulo de dados se adequar
Direitinho. Perfeito. Agora ele voltou a ficar certinho com uma distribuição já atualizada dessa nossa carteira. Então, perfeito. Primeira implementação aqui que a gente tinha nessa aula de hoje era colocar esse nosso novo gráfico de alocação por classe de ativo. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Fazer aquele painel de macros para tirar todas essas macros daqui e colocar todas elas numa aba, deixar tudo consolidado, tudo bonitão. Então vamos lá. Primeiro, criar uma nova aba. Jogar essa aba lá no começo, chamar ela de macros. Macros. Perfeito. O que eu vou fazer? Selecionar um intervalozinho, ó. Descer aqui, ó, até minha visualização vai até a linha 21. Vou até a 22 ou 23. E aqui eu vou até a coluna U, vou até a V. Perfeito. Por que eu selecionei isso daqui? Para colocar um plano de fundo que eu queira colocar. Eu tenho algumas opções. Eu posso colocar uma forma aqui ou só posso mudar a cor do fundo. Eu gosto de mudar a cor do fundo logo direto. Então vem aqui, ó, eu vou colocar uma corzinha escura, porque eu acho que fica bem interessante deixar essas cores escuras em painéis que a gente faz porque chama bastante atenção. Beleza. Um truquezinho, vou pegar a coluna A, eu vou colocar com 1 pixel e vou pegar a linha 1 e vou colocar com 1 pixel também. Ó, tem que ir bem no detalhezinho com o mouse que é bem sensível, 1 pixel. Por que eu fiz isso? Quando eu aperto Ctrl Home, repara, saiu a minha seleção porque ele foi lá para a célula A1, só que a célula 1 agora está pequenininha, eu quase não consigo ver. Isso daí é um macetezinho. Ctrl B, beleza, o que eu vou fazer? Eu quero ter um títulozinho aqui, ó, painel de macros, e aqui eu quero ter as minhas 10 macros, sim, a gente criou 10 macros que a gente tem aqui na nossa planilha e vou deixá-las bonitinhas aqui pra gente. Beleza, vamos fazer isso então. Show! Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ver quantas colunas a gente tem aqui para ver como é que a gente vai distribuir os nossos botões. Então, ó, vou selecionar, eu tenho aparecendo aqui, ó, 20 colunas. Só que eu vou ter 10 botões, acho que menos colunas aqui ajudaria a gente um pouco. Como é que eu faço para ter menos colunas aparecendo? Eu vou deixar saber aqui de sobra e eu vou selecionar essas colunas, eu vou aumentar o tamanho delas, ó. Vou aumentar um pouquinho, aqui, 77. Ó, deixa eu ver agora quantas colunas tem aparecendo. Tem 15. 15 aqui, uma para começar, que é um espaçozinho, 15 aqui e uma para terminar ali no final. Beleza. 15 colunas. Eu tenho 10 botões e eu vou colocar 5 botões na primeira linha, 5 botões na segunda linha. Então, ó, 15 colunas para 5 botões assim. 15 divididos por 5 dá 3. Então, para cada botão, eu vou usar 3 colunas. Perfeito. Então, ó, 3 colunas, 3 colunas, 3 colunas, opa, até o final, porque a gente sabe que a gente tem 15, vou conseguir os botões. A gente vai ter que fazer essa mesma análise para as linhas que a gente tem. Mas antes disso, ó, tenho aqui, ó, 15. 5, essas 5 são as 5 colunas centrais. O que eu vou fazer com elas? Vou colocar um botão aqui chamado painel de macros. Venho aqui, ó, em inserir, ilustrações, formas, cantos arredondados. Vou clicar aqui, ó, Alt, cliquei e arredondei aqui, ó. Perfeito. Show de bola. Peguei 3 linhas, ó, 3 linhas e aqui peguei essas 5 colunas. Vamos escrever, ó, painel de macros. Só cliquei nele e fui escrevendo. Vem aqui, ó, vamos aumentar, ó, Ctrl A para selecionar tudo. Aumenta aqui o tamanho, ó, bota centralizado, centralizado, negrito. E aqui pode aumentar um pouco mais ainda o tamanho, deixar grandão. E agora vamos mexer um pouquinho nessa cor. Uma cor que seria interessante aqui é uma cor que contraste com esse fundo. Por exemplo, uma cor, um cinzazinho assim, mais claro, algo do tipo assim, ó. Essas cores aqui eu acho que vão ficar legais. Beleza. Tem que mudar a cor da fonte agora. Vou deixar a mesma cor do fundo. Ó, já tá interessantezinho ali o nosso painel de macros. Beleza. A gente usou aqui, ó, essas primeiras 5 colunas, linhas a gente já usou. A gente tem mais essas aqui, ó. Porque aqui, vamos pensar, essa última aqui eu quero deixar vazia. Aqui a gente tem 15 também, ó. Da 7 até da 7ª até a 21ª a gente tem 15. Eu vou deixar duas aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Bom, primeiro vamos utilizar. Eu tenho 15. Eu posso preencher 5, deixar 5 em branco e preencher essas últimas 5. Perfeito, vamos fazer dessa forma. Então, ó, vou começar aqui na coluna C. Inserir ilustrações, formas, cantos arredondados. Então, ó, vou começar aqui. Então, ó, vou usar 1, 2, 3 colunas, 3, 4, 5 linhas. Deixa eu ver se ficou 5 linhas mesmo. Ó, 5 linhas, 3 colunas. Perfeito, esse é o meu botãozinho. Vou clicar nele aqui e vamos deixar ele já personalizado para quando a gente copiar para os próximos, eles ficarem bonitinhos. Como é que a gente descobre o que combina com esse fundozinho daqui? Aí é gosto, é questão de gosto, ou você pode analisar aqueles sites que te dizem que cores combinam com outros e tudo mais, mas aqui eu acho que um amarelozinho ia combinar. E deixa eu colocar esse amarelo aqui que eu vou ter que adicionar ele através
mais cores, porque esses aqui eu não achei que eles ficaram com uma saturação legal, eles estão meio mortos, digamos assim, e esse daqui tá claro demais. Então eu vou pegar um meio termo ali nesse mais cores. Na verdade, para deixar até mais fácil, eu acho que esse amarelinho daqui já tá o suficiente, porque eu acho que ele já dá um contraste legal e já tá com uma saturação ok. Esses daqui que estavam meio fracos, mas esse daqui eu acho que já vai ficar legal. Beleza, temos um contrastezinho ali, vamos deixar ele com cara de botão agora, ou seja, clicável, com relevo, que vocês já sabem fazer isso. Clica nele, formatar, efeitos, predefinição, eu gosto da predefinição 2, pode usar qualquer outro. Ó, já tá com cara ali de botão. Vou clicar nele, vamos mexer agora na fonte. Primeiro eu preciso escrever alguma coisa para saber ali o que eu vou escrever. Para saber como é que vai ficar essa escrita. Vou colocar o nome da primeira macro. Incluir notas. Repara que não dá nem para ler direito. Então, ó, Ctrl A para selecionar. Página inicial, vou aumentar bastante. Ó. Aumentar 24, ficou legal. Centraliza, centraliza, negrito. E aqui vamos mudar essa cor para essa cor aqui, a mesma cor do fundo. Ó. Já achei que ficou interessante esse daqui. O que a gente vai fazer agora? Duplicar isso daqui umas 4 vezes nessa linha e depois seleciona a primeira linha e duplica para baixo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ficou assim. Ctrl, 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 opa, Ctrl, clica, 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 clica. Ctrl C, Ctrl V e vamos jogar ele aqui para baixo. Tenho quantas linhas? Aqui. Acho que ficou mais legal assim, ó. Tenho aqui 5 utilizando. Eu posso até diminuir um pouquinho o espaço entre eles. Ó. Vou selecionar esse aqui de cima. Opa. Ctrl, Ctrl, Ctrl. E vou jogar ó, ele aqui para baixo. Aqui ficou uma linhazinha de espaço. Ó. Ficaram 3 linhazinhas. Eu posso preencher alguma coisa aqui. Inclusive, posso descer todos eles um pouquinho. Ctrl, 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 Ctrl. Desço um pouquinho ou deixo assim desse jeito? Deixa eu pensar. Na verdade, eu não vou descer todos. Vou descer só esses aqui, ó. Opa. Coluna errada. Ctrl, 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 Ctrl. Para deixar mais um espaçozinho entre eles. Aqui, 2. Perfeito. E aqui eu já vou colocar algumas coisinhas para a gente preencher isso daqui. Perfeito. A parte visual dele está quase pronta. Agora só falta a gente deixar ele melhorzinho. Por exemplo, eu acho que ficaria legal se a gente tivesse aqui, ó, uma colunazinha entre essas... como é que chama? Esses botões que a gente colocou. E lógico, aqui a gente pode diminuir um pouquinho para só ter uma coluna, mas ela não precisa ter muita informação. Ó, já tem um espaçozinho. Então eu quero ter uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Todas elas com esse tamanhozinho de 16 que eu coloquei aqui no olho. Então, ó, Ctrl+, e aqui Ctrl+. Vou selecionar todas as que eu adicionei, ó, e vou deixar todas elas com esse mesmo tamanho. Ó, 16, 17 ou 15, tanto faz. 16. Beleza. E agora eu vou deixar ó, essas duas colunas aqui, ó, a inicial e a final, com o mesmo tamanho, para que fique bonitinho também. Porque senão eu começo com muito espaço, depois eu termino com pouco, ó, pronto. Ali parece que elas têm o mesmo espaço. Show de bola. Agora, temos que mudar os nomes das macros. Incluir notas, depois a gente vai ter a macro de excluir nota, depois a gente tem bonificação, tem várias outras, vamos preenchendo tudo isso daqui. Então vamos lá. Selecionei, ó, só dá um duplo clique, excluir nota ID. Aqui a gente pode colocar distribuir taxas. Aqui a gente pode colocar IPO. Aqui subscrição. Aqui bonificação. Split, implit, mudança de ticker. Opa. Organizar movimentações. Aí ficou grande demais. Vou botar aqui 23. Demais ainda. 22. Perfeito. E aqui a última que a gente tem tem que lembrar qual que é essa última macro. Aporte, retirada e provento. Mesma coisa, vamos ter que diminuir um pouquinho. 20. Perfeito. 21. Vamos ver se dá. 22. Não, 22 foi demais. Então, ó, 21. Perfeito, temos aqui tudo bonitinho. Agora, temos que atribuir a macro para cada um deles. Botão direito, atribuir, a gente vai colocar a macro que corresponde. Incluir nota. Botão direito, atribuir
excluir nota ID. Vou colocar para os outros, depois eu volto. Show! Coloquei a macro em cada uma delas e lembre de deixar a macro correspondente ao botão, senão você vai clicar no botão de IPO, vai rodar aporte retirado provento, aí buga tudo. Então, ó, Ctrl B para salvar e aqui a gente tem, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele fica aquela mãozinha. Agora, a única coisa que eu vou adicionar aqui, que eu tinha falado que eu ia utilizar essas colunazinhas daqui, esse espaçozinho, é um botão para ir até certas abas. A aba Notas, a aba Notas Day Trade e a aba Movimentações, que são justamente as abas que a gente tinha essas macros. Eu vou fazer outra coisa também. Nessas abas, eu vou criar um botãozinho para voltar lá para a aba de macros. Que aí toda vez que eu rodar, eu posso ir para essas macros para verificar alguma coisa e posso voltar também. Então, show, vamos criar esses botões para aquelas outras abas, ó. Ctrl, Ctrl C, Ctrl V. E agora, ó, vou descer aqui um pouquinho, vou descer aqui um pouquinho, jogar para cá. Tamanho, formatação, daqui a pouco a gente mexe. Primeiro eu só quero colocar o nome das abas. Então aqui, ó, notas, e vou diminuir um pouquinho o texto. Beleza. Ctrl, Ctrl C, Ctrl V. Notas Day Trade. Ctrl, Ctrl C, Ctrl V. E a última que falta. Show de bola. Agora vamos atribuir, ó, Ctrl, depois eu ajeito na formatação. Vamos colocar um link desse botão para cada uma das abas. Botão direito, link. E aqui eu venho, ó, colocar neste documento e aqui a gente pode selecionar a aba que a gente quer. Então, ó, notas. Botão direito, link. Notas Day Trade. Botão direito, link. Movimentações. Repara, cliquei, tô na aba Notas. Voltei. Tô na aba Notas Day Trade e tô na aba Movimentações. A gente deixa um pouquinho mais dinâmica essa nossa planilha. Agora o que eu posso fazer? Movimentar isso daqui para deixar ele, primeiro, com cara de botão e segundo, distribuir ele direitinho ali naquele espaço. Ctrl, Ctrl, Ctrl. O que eu vou fazer? Primeiro, formatar efeitos pré-definição 2. Já fica mais bonitinho. Segundo, vou vir aqui em alinhar e eu vou alinhar eles ao meio. Ou seja, eu quero que o meio deles fique no mesmo lugar. Alinhar ao meio. Beleza. Agora, eu vou jogar eles aqui, ó, um pouquinho mais pro lado. Opa. Ctrl. Lembra sempre para clicar nele de clicar Ctrl e clica, que senão você vai até a aba que a gente colocou no link. E aqui, ó, já deu uma distânciazinha, ó, Ctrl, Ctrl. Eu vou distribuir eles horizontalmente. Horizontalmente não, verticalmente, para eles terem um espaçozinho, ó. Alinhar, distribuir na horizontal. Era na horizontal mesmo. Aqui, ó, distribuir, pronto. Ele já formatou ele bonitinho. Agora, o centro, ou seja, essa botãozinho aqui de notas Day Trade tem que ficar centralizado aqui, no meio dessa coluna L, que é a nossa coluna central. E pronto, já temos tudo bonitinho agora. Repara, deixa eu ver se ela tá certinho, ó. Tem uma pra... Ah, essas aqui não estão no lugar certo. Deixa eu ver. Essas aqui estão no lugar certo, estão no lugar certo. Essas aqui estão muito pra cima, tá vendo? Ó? Elas deveriam estar aqui no 9. Ctrl, 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 Ctrl. E a gente pode, ó, Alt pra baixo. Pronto, tá lá. Ctrl B, nossa macro tá prontinha, nossa aba de painel de macros. O que falta a gente fazer? Na aba Notas, eu preciso tirar essas macros daqui, ó. Ctrl, 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 Delete. Notas Day Trade, lá no finalzinho. Ctrl, clica, Delete. Na aba Movimentações, que vai ficar muito mais limpo agora. Ctrl, 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 Ctrl e clica, Delete, show de bola. E só para finalizar, eu tinha que fazer aquele botãozinho para voltar para a aba macros. Como é que eu vou fazer ele? Eu vou inserir uma forma um pouquinho diferente, ó. Forma, e vai ser esse botãozinho aqui de voltar, que eu acho que vai ficar legal. Então, ó, só cliquei e agora eu vou redimensionar ele aqui um pouquinho, ó, para ele ficar bem pequenininho, para a gente ter ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, pode ser aqui na coluna de saldo. Ele tem que ficar bem pequenininho mesmo, é só para a gente saber que ele existe, mas para não ocupar muito espaço também. E aqui eu vou deixar ele branco, ó. Preenchimento dele é branco. E aí ele ficou aquela bordinha azul. Ó, ficou bonitinho. Essa a gente sabe que é só clicar ali que a gente vai para a aba macros. Como é que eu faço isso? Botão direito, link, e aqui eu coloco macros. Toda vez que eu clico nele, ó, tô lá na aba macros, cliquei em movimentações, macros. Pronto, agora tem essa conexão. Para eu fazer esse mesmo botãozinho para essas duas abas, é só, ó, Ctrl, clica nele. Ctrl C, vem aqui na aba notas, vou lá no comecinho dela, ó, Ctrl V. E aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna, eu vou colocar ele aqui no meio, ó. Deixa eu colocar ele aqui. E aí pode ir mexendo, ó, com a setinha do teclado, que aí você vai posicionando. Show! Deixa eu botar ele um pouquinho mais para cima. Beleza, agora ficou legal. Clico aqui, voltou, notas, tá aqui. Vou colocar ele agora na notas Day Trade. Ctrl C, notas Day Trade.
Vem aqui, ó, aumentar um pouquinho. Ctrl V. Vou pegar ele, vou colocar ele aqui, ó. Essa coluna... Deixa eu formatar ela direitinho primeiro. Então, ó, seleciona tudo, vou centralizar. Seleciono essa primeira linha e vou colocar à esquerda, porque a gente tem o filtrozinho, então ele fica bonitinho assim à esquerda. Seleciona tudo, duplo clique, e agora eu vou aumentar aqui para entrar aquela minha forminha. Beleza, tá aqui. Jogar um pouquinho para cá. Beleza, diminuiu aqui um pouquinho, diminuo mais um pouquinho. Show de bola, tá lá. Ctrl B, deixa eu fazer a mesma coisa para a aba notas. Centralizado. Primeira coluna, vou colocar aqui à esquerda e daqui para lá vou dar um duplo clique. Ó. Duplo clique, beleza, tá certinha, tá alinhadinha, tá tudo perfeito. Vou para cá, vou para notas de trade, volto, vou para movimentações, volto. Agora tá tudo bonitinho agora com a nossa macro. Um negócio que eu já fiz foi testar para ver se todas essas macros estão funcionando, sendo executadas dessa aba e não das outras abas. E sim, todas elas estão funcionando. A gente só pode fazer algumas modificaçõezinhas para deixá-las mais precisas ainda. Eu vou dizer como é que seriam elas. Esses ajustezinhos, ó, Alt F11, tem uma na macro taxas que é o seguinte. Quando a gente termina de rodar a macro taxas, a gente não fala nada, ó. Aqui a gente termina, repara, ele só termina. O que a gente pode fazer para deixar melhor? Message Box. Finalizou. Perfeito. A gente pode finalizar de uma forma melhorzinha. Tem uma outra macro que está faltando isso daí também. A macro de Split Implit, que é essa daqui que está aqui embaixo. Então, ó, vou dar um Ctrl C. Essa daqui é V1. Eu quero mexer na V2, que é essa daqui, ó. Enter. Beleza. E também na macro de subscrição, ó, que está aqui na movimentação. Deixa eu descer um pouquinho. Que a gente criou agora há pouco. Essa daqui, ó. Ele pergunta, você incluir a data de liquidação? Você quer incluir a data de liquidação? Agora sim, pronto, ela está direitinho, ela está certinha. Posso minimizar. Temos aqui nosso painel, temos lá na nossa aba resumo esse novo gráfico que a gente pode escolher entre ver um, entre ver o outro, a gente que manda e pronto, finalizamos aqui mais esse ajuste. Na aula que vem, a gente vai começar a zerar essa planilha, ou seja, deixar ela em branco para que vocês possam utilizá-la e começar a preencher aí e deixá-la toda bonitinha e também fazer mais alguns ajustes para vocês verem se vai dar para zerar ou não, se a gente vai ter que ajustar alguma coisa para zerar ou não, mas isso eu deixo para a aula que vem. Terminamos essa aula de hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desses ajustes, dessas inclusões do painel ali, da aba resumo que a gente colocou mais coisas. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, lembra de deixar o like, de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da aula e também aquilo que eu sempre te peço. Se você chegou até o final, coloca lá, hashtag até o fim, Diego, que aí eu vou saber que você começou a aula e você terminou. Não é todo mundo que termina, mas se você termina, não esquece de colocar que você terminou. Como é que você diz isso? Hashtag até o fim, Diego, que eu vou lembrar. Então, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o hashtag até o fim, Diego. E aquela pergunta que eu te fiz no começo, quantas aulas você já assistiu da série? Se você não respondeu lá no início, responde agora, pausa o vídeo e responde aí, que eu gosto muito de saber isso daí. E fico muito feliz sabendo que tem muita gente acompanhando a série de cabo a rabo, do começo ao fim. É isso, daqui a pouco terminamos essa série, te vejo na próxima aula.